Eu quero convidá-lo a abrir outra vez a sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, para nós lermos a partir do verso 1, o texto que usaremos para iniciar ou para basear a nossa meditação na palavra de Deus. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 1 em diante, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Nós temos aqui, queridos, um texto que é poucas vezes explorado no Novo Testamento, a segunda epístola de Pedro, mas que é uma epístola muito rica em ensinamento para nós e que tem algo primordial para nos ensinar acerca da caminhada cristã. Nós vamos tomar esse texto hoje para falar sobre o tema progresso espiritual, falar sobre o crescimento na fé, a caminhada cristã que vai progredindo cada vez mais, tomando como base aqui este primeiro capítulo da segunda epístola de Pedro. Nós vemos que esta epístola é uma das chamadas epístolas gerais, uma epístola, portanto, que foi endereçada a diversos crentes, não a uma cidade apenas como Paulo escreveu aos crentes na cidade de Corinto ou na cidade de Filipos. Pedro escreve a diversos irmãos, provavelmente aqui os mesmos destinatários da primeira carta, quando ele escreveu dizendo assim, na primeira carta: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então incluía aí uma região bastante ampla, onde haviam diversas igrejas. Como na segunda epístola, ele diz aqui que está escrevendo àqueles que abraçaram a mesma fé. Ele também diz no capítulo 3, o verso 1, eu escrevo agora, amados, esta segunda carta. Então, a primeira provavelmente foi escrita para os mesmos irmãos, ou seja, crentes, provavelmente aí entre gentios e judeus, que haviam se convertido a Cristo. É óbvio que eles são crentes porque ele diz aqui que eles alcançaram a fé pela justiça de Jesus. Ou seja, pela morte de Cristo, ele cumpriu a justiça de Deus e agora pela justificação que a fé em Cristo nos traz, nós somos então salvos, justificados na pessoa bendita de Jesus.
Pedro escreve a esses crentes, mas diferente da primeira carta, a segunda vai tratar de um assunto mais interno. Na primeira carta, Pedro fala sobre a perseguição à igreja. Capítulo 4, verso 12, ele diz: irmãos, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Ele escreve a primeira carta para que os crentes resistam às investidas externas, às perseguições. Nesta segunda carta, ele vai falar principalmente sobre os falsos profetas ou falsos mestres, aqueles que estavam querendo trazer ensinos errados para a igreja. E ele vai, portanto, dizer qual é o conhecimento correto que nós temos que ter acerca de Deus e da doutrina, e vai vacinar os crentes aí contra essa investida dos falsos mestres. Nós vamos ver no capítulo 2, principalmente, que Pedro vai falar bastante sobre os falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores. No capítulo 3, ele também vai dizer daqueles que são caluniadores, escarnecedores, que estão dizendo que Jesus não vem mais. Então, contra esses, Pedro vai falar e orientar os crentes nesta segunda epístola. E nós percebemos, queridos, que as questões éticas, ou seja, as questões de como nós nos comportamos, e as questões espirituais que devem nos preocupar são as questões da igreja. Tem gente que às vezes fica muito preocupado com as questões éticas no mundo. O governo devia fazer assim e os deputados deviam fazer assim. Isso, de fato, diz respeito a nós como cidadãos. Mas o que mais deve nos preocupar é a igreja. Porque a igreja, ela é santa. O mundo jaz no maligno. Nós não vamos consertar o mundo, mas podemos levar a igreja, nós mesmos como igreja, e uns aos outros, a nos conduzir numa vida santa. Se a igreja se conduzir de uma maneira santa, o mundo será impactado por este mover que Deus fará através de uma igreja santa e modificará então o mundo. Paulo nunca se preocupou e Pedro também não está preocupado aqui em mudar o mundo, mas ele quer que a igreja seja edificada nos princípios corretos. Aí ela vai poder alcançar o mundo com a verdadeira doutrina e a verdadeira vida que Deus requer de cada um de nós. Nós vemos então que o tema principal, se nós podemos resumir esta carta em um único tema, poderia ser o conhecimento completo de Cristo, é uma fortaleza contra a falsa doutrina e contra a vida imoral. Nós vamos ver adiante que os falsos mestres, eles ensinavam uma doutrina que alguém, pelo conhecimento, poderia alcançar a Deus, mas que não precisava de viver uma vida santa, porque isso não modificava em nada o relacionamento com Deus. Ainda hoje tem muita gente pensando que basta você ter uma fé ou um conhecimento e não precisa viver isso porque é suficiente você ter fé. Mas o que nós vamos ver nesta noite é que Pedro vai dizer que além da fé, nós precisamos acrescentar outras coisas para podermos caminhar melhor nesta vida espiritual. Fé é fundamental. É com ela que tudo inicia. É aí que nós somos salvos. Porém, o salvo, ele precisa ter um progresso espiritual. Ele precisa crescer na fé. E Pedro vai nos ensinar sobre estas coisas. Ele começou a sua epístola aqui dizendo que Deus, ele nos salvou pela fé em Cristo, então nós somos justificados. E nós, então, devemos agora viver em conformidade com esta fé, porque Deus já nos deu tudo o que é necessário para a vida cristã. Veja que Pedro vai dizer, então, aqui, que nós devemos crescer na fé. E aí, para que nós possamos crescer nesta fé,
Duas questões básicas aqui vão dirigir esta carta. A primeira coisa é que nós devemos estar certos daquilo em quem nós cremos. Há uma fé verdadeira. Há uma fé que deve ser realmente a fé que nós devemos guardar. Pedro vai dizer aqui que há uma fé preciosa. Também depois ele vai dizer que nós devemos seguir ou abraçar esta fé ou esta doutrina que foi ensinada pelos apóstolos. No capítulo 3 ele vai dizer que ele lembra as palavras que foram ditas pelos profetas e o mandamento do Senhor e Salvador Jesus pelos apóstolos. Então há uma fé que nós devemos ter. E esta fé é a fé que vem exatamente através da palavra de Deus, que foi pregada pelos profetas no Antigo Testamento, ensinada por Cristo e proclamada pelos apóstolos. Este é o fundamento da fé que nós temos. Pedro, então, vai valorizar grandemente esta fundamentação da nossa fé. Lá nós vamos ver que Paulo também diz, Efésios capítulo 2, verso 20, que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Veja que esta é a fé que nós temos no Novo Testamento. A fé que foi anunciada pelos profetas do Antigo Testamento, que se cumpriu em Cristo e que ele agora ampliou, ensinou e que agora está sendo propagada pelos apóstolos. Alguém pensa que só muito tempo depois, no 4º século, é que a igreja fechou a questão da fé, em que devia crer. Mas nós vamos ver que aqui ainda no 1º século, Pedro e Paulo estão combinando a mesma coisa, ou seja, a igreja tinha um entendimento uniforme sobre qual é a fé que nós devemos ter. É esta fé, anunciada pelos profetas, anunciada por Cristo, confirmada pelos apóstolos. E aí, isto está registrado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Pedro dá grande ênfase à palavra de Deus. No capítulo 1 aqui que nós lemos, no verso 20, ele diz, olha, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E esta é a palavra que ele diz que nós temos firme, a palavra dos profetas, a palavra dos apóstolos, que foi inspirada por Deus. A fé do crente tem que se basear aí, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Ela é a regra de fé e prática do cristão, a palavra inspirada de Deus. Foi Deus quem guiou os apóstolos, profetas, a registrarem esta palavra para nós, e essa é a base da nossa fé. Mas Pedro vai dizer também que nós devemos crescer nesta nossa fé. Não apenas nós devemos ter a fé verdadeira, mas crescer nela. E no final dessa epístola, nós vamos ter aquele verso bastante conhecido, 3 e 18, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Esse entendimento está de acordo também com o escritor da epístola aos Hebreus. No capítulo 5, verso 12, ele diz, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Pelo tempo, ele diz, vocês já deviam ser mestres. Ou seja, ele espera dos crentes que eles cresçam, que eles amadureçam na fé. Não podem ser crentes meninos a vida toda. Há uma geração de crentes Peter Pan por aí. Meninos a vida inteira. Mas Pedro diz, nós devemos crescer na graça e no conhecimento.
Nós devemos acrescentar à fé outras coisas que Deus já nos deu a condição para isso. E o escritor aos Hebreus está dizendo, você agora deve deixar de ser menino e passar a comer uma comida sólida. Tempo de leite, de mamadeira já passou, agora é hora do caldo de mocotó, do feijão, é hora do caldo mais grosso, porque nós devemos crescer na fé e não continuar eternamente como meninos espirituais. E aí o que nós entendemos, queridos? Onde há vida, tem que haver crescimento. Qualquer coisa viva que não esteja crescendo, há algum problema. Os meninos, eles querem crescer e precisam crescer. Uma criança gosta de se medir. E os pais alguns vão lá, botam a régua na cabeça, passam um risco. Uma semana depois o menino já quer se medir de novo para saber se cresceu. Se um menino medisse e está marcado lá a estatura dele, 3, 4, 5 anos depois, ele continua indo lá e se medindo e ele está do mesmo tamanho, tem algum problema. Ou ele é anão, ou está raquítico. Não há crescimento. Então, onde há vida, há crescimento. Você planta uma árvore e se você for lá dias e dias e dias e ano após ano e aquela planta continua só uma mudazinha, alguma coisa está errada. Ela tem que crescer. Então, estagnação espiritual, ou seja, alguém que parou e não cresce, não sai do lugar, é o primeiro passo para a morte espiritual. Porque onde há vida tem que haver crescimento. Se não há crescimento, então a vida não está indo bem. E aí Pedro vai nos dizer aqui que nós fomos chamados por Deus, por sua glória e virtude, para nós sermos participantes da natureza de Deus e para nós crescermos nesta fé que nós abraçamos pela justiça de Cristo. Há uma necessidade de crescimento. A fé aqui pode ser vista da forma objetiva, ou seja, o conteúdo da verdade que ele diz que os apóstolos e profetas pregaram, e pode ser também de uma forma subjetiva, ou seja, o nosso relacionamento de confiança com Deus. Quer entendamos fé de uma forma ou de outra, nós precisamos crescer nisto. Crescer no conhecimento, crescer também no relacionamento com Deus. E aí nós vamos perceber, queridos, que nós precisamos crescer então nesse conhecimento de Deus. Pedro vai dizer que pelo conhecimento daquele que nos chamou, nós somos alcançados pelas promessas e pela capacidade que ele nos deu. É necessário o crente conhecer a Deus. No capítulo 2, o verso 20, ele vai dizer que os falsos profetas, eles não conhecem a Deus. Porque se depois de terem escapado do mundo, ele diz, pelo conhecimento de Deus, eles forem vencidos, então eles não conheceram realmente o caminho correto, ou conheceram, mas se desviaram dele, ou seja, não cresceram neste conhecimento de Deus. Nós vamos encontrar também o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, dizendo, verso 9, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A vida cristã precisa ser de um crescimento. Conhecer mais a Deus, conhecer mais a palavra, conhecer mais a Deus no relacionamento com Ele, para que nós possamos andar de maneira a agradar a Deus. Se eu não sei do que Deus gosta, como eu posso fazer o que agrada a Ele? Eu só posso saber o que Deus gosta se eu conhecer a palavra. A palavra que vai me dizer o que é que agrada a Deus e eu preciso crescer neste conhecimento. Nós vamos por este conhecimento, queridos. Pedro diz, podemos saber duas coisas.
Primeiro, no verso 4, ele diz que pelo conhecimento nós escapamos da concupiscência e da corrupção que há no mundo. A palavra nos mostra que o mundo não tem nada a nos oferecer a não ser o que não agrada a Deus. É por este conhecimento que nós escapamos do mundo. A condição do homem sem Deus é essa, de viver na corrupção, na concupiscência. Mas também, pelo conhecimento, Pedro diz que nós vamos alcançar as grandíssimas e preciosas promessas. Que promessas são essas? A promessa da salvação, a promessa do perdão dos pecados, a promessa de nós termos a vida eterna, a promessa de nós aguardarmos a volta de Jesus. Tudo isso Pedro vai abordar aqui nesta sua segunda epístola. Há promessas divinas para o cristão. E por meio dessas promessas, deste conhecimento, nós vamos então crescer. Conhecer aqui, quando Pedro diz o conhecimento daquele que nos chamou, não é apenas um conhecimento intelectual. É provável que Pedro estivesse já aqui combatendo uma forma inicial de uma heresia ou de uma filosofia que vai ser conhecida como gnosticismo. Vem da palavra gnosis, que é o conhecimento no grego. E esses camaradas diziam que uma pessoa, pelo conhecimento, é que ela poderia alcançar a elevação espiritual. Mas Pedro vai dizer que o conhecimento aqui não é apenas um conhecimento intelectual. Alguém pode ler a Bíblia, alguém pode entender o Evangelho, mas é preciso ter um conhecimento pessoal de Cristo. Ou seja, um relacionamento com Ele pela fé como Senhor. Não basta só entender a Bíblia, é preciso submeter-se ao Cristo da Bíblia como seu Senhor e ter um relacionamento de fé com Ele. É um conhecimento, então, experimental. Tem gente que nem tem uma formação intelectual ou de um estudo acadêmico que possa ter um conhecimento mais aprofundado. Mas ele tem um conhecimento verdadeiro de Cristo. Conhece Jesus porque o ama, porque o serve, porque tem um relacionamento com Ele. Então é desse tipo de conhecimento completo que Pedro está falando que nós devemos ter aqui. Conhecendo a Deus, nós vamos poder, ele diz, ser participantes da natureza divina. Ora, quando ele diz que nós podemos ser participantes da natureza divina, Pedro não está dizendo, no verso 4, que nós vamos ser deuses. O que ele está dizendo é que nós podemos ser imitadores de Deus, ou seja, ter o mesmo tipo de natureza de Deus, que é a sua santidade. Nós devemos desenvolver um caráter divino, ou seja, sermos mais parecidos com Jesus ou com Deus a cada dia. Nós vamos encontrar lá em Hebreus o mesmo tipo de pensamento, quando ele diz no capítulo 12, verso 10, porque aqueles, os nossos pais, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, o Senhor, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Deus, então, o Hebreus vai dizer, nos corrige para nós sermos participantes da sua natureza santa. Pedro também está dizendo que, pelo conhecimento das promessas de Deus, pelo relacionamento com Cristo, nós devemos ser participantes ou semelhantes, ter o mesmo tipo de natureza santa que Deus tem, desenvolvendo em nós o caráter divino. E alguém pode pensar, mas será que nós temos condições disso? Aí Pedro então vai dizer, no verso 3 aqui que nós lemos, ele diz, pelo seu divino poder, ele já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Tudo o que nós precisamos para ser santos, Deus já nos deu. Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos deu a palavra, Ele nos deu a orientação através dos mandamentos, Ele já nos deu tudo o que nós precisamos. Se alguém quer ser santo, ele vai encontrar toda a capacitação que Deus dá.
É interessante porque a palavra a que Pedro se refere aqui era uma palavra que no grego era usada para falar de alguém que financiava, por exemplo, uma apresentação de um coral. E tudo que era necessário, está precisando de pasta, ele ia lá e comprava. Está precisando de papel, ele ia lá e comprava. Está precisando de fazer aqui uma iluminação, a pessoa ia lá e colocava. Então o que Pedro está dizendo é isso. Tudo que nós precisarmos para crescermos na fé e sermos mais santos, Deus já nos deu. Pelo seu poder, ele já nos deu toda a condição. E dar aqui é uma palavra que fala da plena liberdade de Deus dar. Por quê? Porque ninguém fez por merecer alguma coisa de Deus. Nós não somos santos porque merecemos. Não somos salvos porque merecemos. Mas Ele, de forma livre e gratuita, por sua graça, Ele nos deu tudo o que é necessário para a nossa vida espiritual. Glória a Deus, porque Ele é aquele que nos supre de toda a capacidade espiritual. Ninguém pode dizer, eu queria ser santo, mas eu não tinha condição. Não, se você quer ser santo, Deus lhe dá a condição, ou já lhe deu a condição para isso, e também para crescer nesta fé, Deus nos dá a condição. Pedro, então, depois, queridos, no capítulo 1 aqui, a partir do verso 5, ele vai dizer que nós devemos acrescentar à nossa fé. A fé nós já temos, já somos justificados pela fé em Cristo, mas a fé que nós temos, ele diz que nós devemos acrescentar uma série de coisas para crescer nesta fé. O que é que nós devemos acrescentar? Ora, se Deus já nos deu tudo o que nós precisamos, nós já temos a condição. Mas ele diz assim, e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai. Ou seja, Deus faz algo que nós não poderíamos fazer, que é nos dar condições para a santidade. Mas nós também temos algo a fazer. Não podemos nem ficar naquele extremo que diz, Deus é quem faz tudo, eu não faço nada, nem podemos ir ao outro extremo que diz, eu é quem faço tudo e não preciso de Deus. Não, nós só podemos fazer alguma coisa porque Deus já nos deu condição para isso. Mas uma vez que Ele nos deu condição, Ele espera que nós também façamos a nossa parte em sermos diligentes para crescer na fé. Paulo também tem esse mesmo tipo de pensamento quando ele escreve aos Filipenses capítulo 2 e o verso 12, dizendo, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também ele diz, operai a vossa salvação com temor e tremor. Mas no verso 13 ele acrescenta, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Então veja, Paulo está dizendo basicamente a mesma coisa. Porque Deus opera em vós o querer e o efetuar, então operai a vossa salvação com temor e tremor. Deus já nos deu a condição. Agora nós precisamos ser diligentes nisso para crescer nesta fé. E aí Pedro diz então, acrescentai à vossa fé a virtude. O que é essa palavra virtude? Ela tem basicamente o significado de uma consciência correta daquilo que é certo. A virtude aqui é um comportamento bom e correto, ou seja, é aquilo que se espera, o melhor que se espera de alguma coisa. Se você perguntar qual é a virtude de um carro, é ele andar bem. Qual é a virtude de uma comida? É ela ser saborosa e alimentar bem. Qual é a virtude de uma faca? É ela cortar bem. Então, a maneira correta daquilo funcionar é essa virtude de que Pedro está falando. Ou seja, ele está dizendo, irmãos, que nós devemos ser aquilo para o que nós fomos chamados para ser. Deus chamou o crente para ser o quê? Então é isso que nós devemos ser. Nós devemos ser crentes fiéis, verdadeiros,
Nós vamos ver que isso tudo, essa virtude, ela deve ser dirigida pelo amor e para a glorificação de Deus. Esse é o propósito da vida cristã. Nós vamos encontrar o apóstolo Pedro ainda no capítulo 2 da primeira carta, dizendo a mesma coisa. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Nós somos isso. Para que nós somos isso? Ele diz, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, há um propósito no chamado de Deus. Você não foi chamado só para, eu sou crente e agora vou para o céu. Não, há uma forma correta de você viver e agir. Deus lhe chamou para viver uma forma que agrade a Ele. Isso é a virtude que Pedro diz que nós devemos acrescentar à nossa fé. Além de crer, nós precisamos agora viver corretamente de acordo com essa fé. Mas além da virtude, Pedro diz, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, ou o conhecimento. Conhecimento aqui é conhecimento prático, é discernimento, ou seja, é a capacidade de agir de forma adequada com as coisas espirituais. Nós vamos entender pela palavra de Deus que o Senhor nos dá discernimento para nós aprendermos a agir, a viver, a fazer as coisas de maneira correta. Nós vamos encontrar lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18, o verso tão conhecido que nós já citamos. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pedro vai dizer que nós devemos crescer realmente no conhecimento. Conhecimento aplicado, conhecimento prático. Ou seja, eu preciso ler a Bíblia, mas preciso viver essa Bíblia que eu leio. Eu preciso conhecer a Deus e por isso mesmo eu preciso viver de maneira correta, de acordo com esse conhecimento que eu tenho. Eu tenho fé, ok. Agora eu devo acrescentar a isso a virtude, ou seja, a disposição de viver de forma correta, de acordo com essa fé. Como eu sei que forma é a forma correta? Eu devo acrescentar o conhecimento. Veja que há um crescente aqui que Pedro vai dizendo, coloque mais isso, e você então vai crescendo nesta fé. Além de crescer na virtude, no conhecimento, Pedro ainda vai dizer que ao conhecimento nós devemos acrescentar o domínio próprio, ou a temperança. Porque não adianta de nada você ter o conhecimento, mas não ter controle sobre isso. Imagine um carro que tem direção, que tem acelerador, mas não tem freio. Ele vai parar no primeiro poste que tiver na frente dele. Então, o domínio próprio aqui é a contenção dos impulsos, dos desejos. Paulo também falou sobre isso na luta do espírito contra a carne. Paulo também já em outras epístolas trata sobre esse assunto de ter disciplina espiritual, disciplina na vida. Nós vamos encontrar, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo dizendo assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Há uma maneira correta de viver essa vida cristã, de correr essa carreira cristã. E ele diz, e todo aquele que luta, exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Os atletas têm muita coisa que eles não fazem, abrem mão de sair de noite para comer pizza e Coca-Cola. Por quê? Porque no outro dia tem corrida e ele quer ganhar. O que Paulo está dizendo aqui é, corra para ganhar. E o que precisar fazer para poder ganhar na vida cristã, então abra mão das coisas que atrapalham a sua carreira cristã. É preciso ter disciplina. O ensino dos falsos mestres que Pedro vai descrever no capítulo 2 aqui dessa sua segunda epístola, levava o homem a viver de qualquer maneira. Poderia ter dois extremos. Ou viver no ascetismo, ou seja, numa vida que não podia fazer nada.
Ou então viver na liberalidade, dizendo, não, pode fazer o que quiser, que Deus só quer o coração e não se interessa pelo restante. Pedro vai dizer, não, o homem precisa ter domínio próprio. É preciso ter fé, ok, mas é preciso viver essa fé de forma correta. Virtude. A virtude baseada em quê? No conhecimento. Mas tendo o conhecimento, é preciso ter também o domínio próprio para poder ter a disciplina de viver desta maneira. Além do conhecimento e do domínio próprio, ele diz, acrescente à temperança a paciência ou a perseverança. Porque a carreira cristã, queridos, não é uma corrida só para começar. É uma corrida para se levar até o fim. Muitos começam, mas nem todos terminam. Paciência, perseverança, que significa uma resistência paciente. Uma paciência que triunfa mesmo nos momentos difíceis. Ou seja, alguém que está tão firme nessa sua perseverança que não é abalado pelas aflições, pelas dificuldades da vida. Nós precisamos correr a carreira cristã sem nos deixar abalar ou envolver pelas coisas que nos cercam. O escritor aos Hebreus parece ter o mesmo entendimento no capítulo 12, o verso 1, quando ele diz, portanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Há uma carreira, e essa carreira não é uma corrida de 50 metros, é uma maratona. E é preciso então ter perseverança para ir até o fim. Não há prêmio para quem abandona a corrida pela metade. O prêmio é para quem chega na reta final e cruza a linha de chegada, estufando no peito a faixa que vai lhe dar então o direito de ser declarado vencedor ou que concluiu aquela corrida. Pedro então está dizendo, olha, acrescente aí mais um item importantíssimo que é a perseverança. Não se deixe abalar, não abandone a sua fé por coisa alguma. Mas você diz, tá bom, já tem muita coisa. Não, ainda tem mais coisa que Pedro diz que nós devemos acrescentar. A essa perseverança, ele vai dizer ainda que nós devemos acrescentar a piedade. O que é piedade? Essa é uma palavra que foi deturpada no português. Tem gente que fala de piedade como se fosse pena. Não, tem a piedade dele. Mas piedade aqui não é isso. Piedade aqui é esse temor a Deus, ou essa consciência de que nós estamos na presença de Deus. Piedade, então, aqui é esse nosso relacionamento com Deus, é essa consciência prática de que nós vivemos diante de Deus, ou seja, é reverência a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Piedade, então, é nós termos essa disposição interna de saber que estamos debaixo dos olhos de Deus e devemos andar em temor a Ele, em reverência a Ele, em tudo que nós fazemos. Nós vamos encontrar lá no capítulo 3 e o verso 11, Pedro dizendo também, ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, ou seja, ele está falando da volta de Jesus e diz que haverá novos céus e nova terra. Uma vez que essas coisas vão acontecer, ele diz, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade. Santidade é essa nossa vida aparente que agrada a Deus. Piedade é a disposição interior que nos leva a viver nessa vida de santidade. Alguém pode só aparentar santidade, mas não ter piedade. Ele aparenta que é santo, mas não tem a disposição interior de reverência, de temor, uma consciência de que está na presença de Deus. Pedro diz, nós devemos ter as duas coisas, santidade e piedade. E aqui ele diz que então nós devemos acrescentar a essa perseverança a piedade. É preciso continuar sendo crente, mas é preciso continuar sendo um crente que tem temor a Deus. Um crente que vive realmente na presença de Deus. É fácil ser crente no culto na igreja. Mas a
Piedade deve nos levar a ser crente também quando estou em casa sozinho assistindo televisão, quando estou acessando a internet, quando eu estou lá no meu trabalho conversando com alguém, quando eu estou num lugar onde ninguém me conhece. Porque Deus me conhece e está me vendo onde quer que eu esteja. Pedro diz ainda que há esse conjunto de características que parecem com o fruto do Espírito, que Paulo também disse que nós devemos desenvolver. Ele diz que nós devemos acrescentar ainda o amor fraterno, o amor aos irmãos, o amor fraternal. Porque quem diz que ama a Deus, que vive em piedade diante de Deus, mas não ama seu irmão, João vai dizer que é mentiroso. Se eu amo a Deus, se eu estou debaixo do temor de Deus, eu também preciso amar o meu irmão. Porque esse é o grande propósito da vida cristã em comunidade. João vai dizer, inclusive, que nós devemos amar não apenas de palavras, mas de fato e de verdade. Lá no capítulo 1 da sua primeira epístola, no verso 22, Pedro já havia falado sobre o assunto dizendo: já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, já que você é crente, já que você tem o conhecimento, já que você vive aí obedecendo a Deus, ele diz que leva ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros. Eu desconfio seriamente, e você deve fazer a mesma coisa, de alguém que diz que é muito crente e espiritual e não ama o irmão. Alguém que diz que é muito espiritual, mas fica dizendo mal do seu irmão, ou fica sem falar com o seu irmão, ou não consegue perdoar o seu irmão. Essa espiritualidade é vazia, distorcida. Porque Pedro diz que a obediência à verdade leva ao amor fraternal verdadeiro, não fingido. Então, um crente verdadeiramente espiritual é um crente que perdoa, é um crente que vive com o seu irmão, é um crente que é capaz de amar mesmo aquele que lhe ofendeu, porque Jesus já fez isso por nós. E Pedro diz que nós devemos acrescentar a essas coisas o amor fraterno, o amor ao próximo. E ainda, irmãos, finalizando toda esta lista impressionante de virtudes, de características, ele diz: ao amor fraternal acrescente o amor ágape, o amor incondicional, o amor que é a verdadeira e maior característica dos discípulos de Cristo. Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se amássemos uns aos outros. Alguém pensa que a maior característica da igreja é o poder. É o poder que opera pelo amor. Porque se não tiver amor, o poder leva a uma confusão. Nós precisamos então finalizar, fechar esta lista com a virtude maior que é o amor. O amor é a virtude cristã mais importante. Paulo, quando relaciona as três grandes virtudes cristãs, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. O amor, queridos, precisa ser a característica fundamental, porque quem ama, Paulo diz, cumpre a lei. Por quê? Porque todos os 613 preceitos da lei de Moisés podem ser resumidos nos 10 mandamentos, que por sua vez podem ser resumidos nos 2 que Jesus ensinou: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Então o amor cumpre a lei, o amor cumpre os requisitos. Jesus ensinou então que os seus discípulos devem frutificar em amor a Deus e ao próximo. Veja que lá em João capítulo 15 ele disse: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor.
Essas coisas vos tenho dito para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O cristão deve dar fruto. E esse fruto, ele se manifesta em cumprir o mandamento de Cristo. E o mandamento de Cristo é que vos ameis uns aos outros. Então, o amor é imprescindível para que alguém possa ser verdadeiramente discípulo de Jesus e cumprir os seus mandamentos e permanecer no amor dele, como ele nos mandou. Que lista impressionante de características essa que Pedro diz que nós devemos ir acrescentando. Alguém pode dizer, meu Deus, mas isso é tão difícil. É um conjunto de características que se parecem com aquelas que Paulo diz aos Gálatas como fruto do Espírito. É porque, na realidade, esse é realmente o pensamento da igreja. Nós precisamos crescer na fé, acrescentar estas coisas à fé. Não basta ser crente, é preciso ser um crente melhor a cada dia. Qual é o resultado desse crescimento? Se nós crescemos na fé, em que nós vamos então melhorar? E aí as consequências desse crescimento espiritual, Pedro diz que é assim. Primeiro, nós vamos ter uma vida frutífera. Verso 8 ele diz, se em vós houver e aumentar estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis. Nós vamos ser frutíferos, produtivos. Nós vamos conseguir viver uma vida ativa para o reino de Deus. O crente, então, ele deve ter esse crescimento na fé, e aí, então, ele não vai ficar estéril. Ou seja, ele não vai deixar de ter fruto. Nem vai ficar ocioso, porque através de todas essas características, ele vai poder ser um crente ativo. O amor, a virtude, a piedade vai o levar a viver realmente uma vida cristã ativa. Lá no capítulo 6, o verso 12, o escritor aos Hebreus compartilha deste mesmo pensamento quando diz que nós devemos não ser negligentes, mas imitadores daqueles que são os heróis da fé, que pela fé e perseverança herdam as promessas. O crente não pode ser um crente negligente, ou seja, ele precisa estar atento ao seu crescimento espiritual e procurando cada dia crescer na fé, aprender mais de Deus, fazer mais algo que lhe aproxima de Deus. Além de ter uma vida cristã mais frutífera, também nós vamos ter uma visão mais ampla. Pedro vai dizer aqui no verso 9 que quem não tem essas coisas é cego e não enxerga. Nem enxerga para frente, ao longe, nem ele diz, nem se lembra da purificação dos seus antigos pecados. Então, ao acrescentar essas coisas, crescer na fé dessa maneira, nós vamos ter uma visão mais ampla do nosso passado, quem nós éramos e como Deus mudou a nossa vida, e uma visão mais ampla do futuro, enxergando as promessas de Deus para frente, aquilo que Ele quer que nós alcancemos. Acrescentar estas coisas vai moldar a nossa visão para uma visão mais ampla. Tito capítulo 3, o verso 14, o apóstolo Paulo também diz que os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras para suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejam infrutuosos. Aplicar isso à vida cristã é necessário para que nós possamos então dar frutos. Mas ainda Pedro diz que como resultado desse crescimento espiritual, nós vamos ter uma segurança inabalável. Porque ele diz no verso 10, portanto, irmãos, procure fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, você nunca irá tropeçar. O problema é que alguém pensa que a maior prova da salvação é só a profissão da fé. A profissão da fé, ou seja, confessar Jesus como Salvador, é indiscutivelmente necessário para a salvação. Porém, o progresso na fé é que vai ser a maior evidência de que ele realmente está salvo. Alguém que só um dia disse, eu quero aceitar Jesus, e depois continuou vivendo uma vida que não agradava a Deus, será que ele realmente está salvo?
Ou será que ele realmente tem uma fé verdadeira? A salvação vem de Deus. É Ele quem nos alcança com sua graça para que nós possamos ser salvos. Mas o comportamento cristão é que é a maior evidência desta salvação. A santidade é a maior evidência da eleição, da fé verdadeira e perseverante em Cristo. Aqueles que vão entrar no céu são os que perseverarão até o fim. Apocalipse capítulo 3, verso 10, o Senhor diz: como guardaste a palavra da minha paciência ou da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Guardar a palavra da perseverança. Perseverar até o fim. Manter-se crescendo na vida cristã. Isso é que nos dá realmente a segurança inabalável. E Pedro diz no verso 11, porque assim, ou seja, crescendo nessas coisas, fazendo cada vez mais firme a nossa eleição, será amplamente concedida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos crescer na fé, perseverar nesse crescimento, para que possamos então estar cada vez mais firmes e nada venha a abalar a nossa carreira cristã. Então Pedro diz, você precisa crescer na fé. A grande questão aqui, então, a grande pergunta, queridos, é: nós estamos crescendo na fé? Se você hoje fosse fazer uma avaliação de você mesmo, uma autoavaliação, você diria que hoje você está mais parecido ou mais próximo de Cristo do que no mês passado? Do que no ano passado? Você hoje é mais crente do que era há alguns anos atrás? Você está crescendo na fé? Você tem mais conhecimento hoje de Cristo? Você tem mais perseverança hoje? Você poderia dizer que tem sido diligente em acrescentar à sua fé estas coisas que Deus nos capacita por seu poder e glória para termos? Você hoje é mais paciente e perseverante do que antes? Você hoje é mais equilibrado, tem mais temperança, mais domínio próprio do que tinha o ano passado ou há 2 anos atrás? Você hoje ama mais do que amava há 2 ou 3 anos atrás? Porque se nós pudermos dizer sim a essas questões, então significa que nós estamos crescendo. E precisamos crescer. Infelizmente, há alguns crentes que vivem apenas do passado. É uns crentes que parece que têm uma fé que já expirou a data de validade dela. Ah, no tempo que eu era jovem, eu fazia assim, eu orava e fazia não sei o que, tá? Sim, e hoje? Ah, no meu tempo de juventude não é como essa juventude de hoje, não. No meu tempo de juventude a gente fazia assim, fazia assado sim, e hoje? E passado o tempo de juventude, como é que está a sua fé? Porque quando chegar no céu, ou para chegar lá, nós não vamos apresentar uma carteira vencida. Precisamos apresentar uma vida cristã atualizada. Será que nós estamos hoje crescendo na nossa fé? Quem conheceu você no passado e vê você hoje, pode testemunhar do seu crescimento espiritual? Alguém que lhe vê hoje, lhe conhece hoje, diz assim, rapaz, fulano está muito crente. Rapaz, eu conheci essa mulher, essa moça, essa menina, esse rapaz, mas não era crente assim não. Graças a Deus que está uma bênção. Será que é assim que dão testemunho de nós? Ou alguém está dizendo, eu já conheci esse irmão mais crente. Esse irmão antes ele orava mais. Será que nós estamos crescendo na fé? As pessoas mais próximas a você podem testificar do seu progresso espiritual. As pessoas que realmente lhe conhecem, elas dão testemunho de que você está crescendo na fé, no amor, na virtude, na perseverança. O Espírito Santo no seu coração dá testemunho de que você está crescendo. Porque nós
precisamos crescer na graça e no conhecimento, precisamos crescer. Não basta só a fé, Pedro diz, acrescente à fé a virtude acrescente também a temperança, o domínio próprio, depois a perseverança acrescente a piedade, o temor a Deus, a isso acrescente o amor fraternal, viver bem com os irmãos e por cima de tudo isso acrescente o amor a Deus acima de todas as coisas. Se você crescer nisso, você vai ser produtivo e você vai ter a sua salvação assegurada. Então, queridos irmãos, olhando para este texto que lemos da segunda epístola de Pedro, nós percebemos que para crescer, e nós devemos crescer, nós precisamos de nutrientes e de exercício. Qualquer pessoa para crescer precisa se alimentar e precisa também se movimentar para desenvolver a sua musculatura. Será que nós estamos nos alimentando da palavra? E será que estamos exercitando essa nossa fé para podermos realmente crescer? Como é que nós estamos gastando o nosso tempo? Na oração ou na diversão? Você gasta mais tempo com a Bíblia ou com o Facebook? Mais tempo na televisão ou mais tempo na oração? Porque isso vai determinar o seu crescimento, o meu crescimento. É importante nós entendermos o que Pedro está dizendo. O conhecimento de Deus nos capacita a viver de uma maneira a agradar a Ele. De uma maneira a nós podermos andar e agradar ao Senhor que nos chamou. Esse conhecimento nos capacita a produzir bons frutos para o reino de Deus. Ele diz que se tiver essas coisas, nós não vamos ser estéreis nem ociosos. E nos capacita a viver em santidade, porque ele diz que pelo conhecimento nós podemos escapar das corrupções do mundo. Se nós realmente queremos crescer, nós precisamos então, queridos, ter essa disposição de crescer, de conhecer ao Senhor, de acrescentar essas coisas à nossa fé, para que nós possamos cada vez mais ser crentes produtivos, crentes que vivem para a glória de Deus, crentes que realmente têm testemunho de todos, que é um crente maduro, um crente que está crescendo na sua fé. O que Pedro está dizendo não é simplesmente que você precisa ter tempo de fé, mas que você precisa ter uma fé que está crescendo. Há uma técnica que alguém utiliza de dar pouquíssimos nutrientes a uma planta. E uma árvore que seria uma árvore grande vira apenas um enfeite, chama-se bonsai. Bonsai é uma árvore que foi regada tão pouquinho, que foi dada a ela um conjunto de nutrientes tão pequenos, que ela cresceu bem pouquinho. É uma planta raquítica. Infelizmente tem uns crentes bonsai por aí, que tem 30 anos de crente, mas ainda são novos convertidos. Ou pelo menos se comportam como se fossem, porque não cresceram na fé. Se o pastor não der a paz do Senhor direito, pronto, já não vem à igreja mais essa semana, porque o pastor nem falou comigo direito, eu não vou mais não. Pedro diz, acrescente a essa fé uma série de coisas aí. A virtude, seja o crente que Deus lhe chamou para ser, o conhecimento, a perseverança, o domínio próprio, e aí vai. E para que nós devemos crescer? Para ser produtivo, para ter essa vida cristã mais eficaz e a nossa salvação garantida? Sim, mas tudo isso, queridos irmãos, o propósito maior do crescimento não é para nos compararmos com os outros e sermos melhores, mas é para sermos melhores instrumentos nas mãos de Deus. Crescer na fé não é para se comparar aos outros e dizer, eu sou melhor do que você.
Isso é um pensamento farisaico, de fariseu. Nós devemos crescer. Mas em vez de estar com uma régua medindo os outros, nós devemos estar com a régua medindo a nós mesmos. Eu estou crescendo. Eu sou mais crente hoje do que fui ontem. Eu estou crescendo na maturidade cristã, no conhecimento de Cristo, na frutificação na minha vida cristã. Hoje eu sou mais crente e mais produtivo do que fui no passado. Senão nós precisamos corrigir estas coisas para termos uma vida cristã mais produtiva. Pedro vai nos dizer que nós precisamos crescer na fé. Precisamos amadurecer nessa fé. Precisamos acrescentar estas coisas à nossa carreira, à nossa vida cristã, para sermos crentes melhores. E que nesta noite, ou qual seja o horário que você esteja vendo esta mensagem, Deus possa tocar no seu coração por seu Espírito, para que lhe dê o desejo de realmente crescer na fé e agradar a Deus, sendo mais crente a cada dia. Sendo mais crente a cada dia. Eu li a história de um pastor num livro. Ele disse que anos depois visitou uma igreja que ele congregou durante alguns anos. E quando ele chegou naquela igreja, ele agora era um pastor famoso, pregador, ele olhou assim e disse: meu Jesus, quando eu era crente aqui, eu era tão orgulhoso. E o Espírito Santo falou no coração dele: será que não é, que ainda não é? Não basta passar o tempo, nós precisamos crescer na fé, amadurecer e ser cada dia crentes melhores. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, que nós possamos criar o hábito de ter uma régua espiritual e fazer como os meninos, ir lá na parede e medir-se para ver se estamos crescendo. Não medir a nossa estatura física, mas a estatura espiritual. Veja se você é mais crente hoje do que era antes. Veja se você está lendo mais a Bíblia, se você está orando mais, se você está mais resistente às tentações, se você está mais resistente às circunstâncias da vida. Se não, peça ao Senhor que Ele já tem tudo pronto para que você possa crescer mais e ser um crente mais maduro e mais produtivo. Tudo o que nós precisamos já está à nossa disposição pelo Espírito de Deus. Então vamos crescer mais na graça e no conhecimento. Vamos crescer mais nesta proximidade com Jesus. Sermos mais parecidos com Deus, imitá-lo mais e melhor. Temos mais da sua natureza. Temos mais do seu Espírito, do fruto do Espírito e dessa característica cristã essencial que um crente maduro e que cresce na fé precisa ter cada dia, sendo diligente nisso e acrescentando estas coisas para crescer mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Assim Pedro diz, e nós dizemos também, concluindo esta mensagem nesta noite: glória a Deus que nos dá essas coisas tão maravilhosas, que nos dá essa capacidade para crescermos. Agora vamos ser diligentes e crescer na fé, ter um progresso espiritual verdadeiro a cada dia, para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.